Olá, bom dia! 6 horas em ponto. Seja muito bem-vindo ao programa A Notícia de Frente, que começa nesta sexta-feira maravilhosa. Enfim, gente, sextou, final de semana aí, ó, batendo a sua porta. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia, Kleber Lima, bom dia a você que nos acompanha todos os dias bem cedinho aqui no programa Notícia de Frente. Um excelente dia a todos. Bom dia, Kleber Lima, sextou. Bom dia, Luciana, bom dia, Haroldo, bom dia a você que nos honra com a sua audiência. Hoje, sexta-feira, 13 de agosto. Deus! Então, assim, para os supersticiosos, muito sal, mas, assim, no fundo, uma boa oração resolve, afasta todos os males. Trago aqui de saída um registro histórico dessa data. Hoje inteira 53 anos da instituição do famoso AI-5, Ato Institucional número 5, que produziu os piores horrores da ditadura militar no Brasil, entre eles cassação de mandatos de parlamentares contrários ao governo, intervenção em prefeituras e governos de estado, cassação dos direitos políticos e a legalização da tortura. Ao todo foram 17 atos institucionais publicados pelos militares. Era assim que eles governavam. Essa era a forma que os militares legislavam. É bom a gente lembrar, porque a memória nos impede de cometer erros no presente e no futuro. Obrigada aí pela trajetória, Kleber. Uma ótima reflexão aí para todo mundo, né? Bom, gente, mas agora vamos dar aquela olhadinha bem rápido no trânsito daqui da capital nessa sexta-feira aí para saber em que sentido você pode pegar sem nenhum tipo de problema. Miguel Sutil, Círculo Militar, o dia tá bem claro, amanheceu, porque eu cheguei aqui tava bem escurinho, hein? E tá friozinho, hein? O termômetro aí com certeza tá marcando temperatura mais amena nessa sexta-feira cuiabana, nos dois sentidos do trânsito, vai muito bem, graças a Deus, para que você não fique parado aí, nenhum problema. Agora um girozinho das câmeras da CEMOB, vamos diretamente agora, ainda Miguel Sutil, bem pertinho do Centro de Eventos do Pantanal, já um leve movimento nos dois sentidos da pista. Olhando assim, o dia está meio cinzento, né, gente? Tá não estou vendo ali o vento, as árvores não estão balançando, mas a temperatura está mais amena nessa sexta-feira. Está caindo. Tá. Ontem Chapada estava 15 graus. 15 graus. Delícia, então. Um clima bom de Chapada dos Guimarães e também daqui da capital. Vamos para um outro trecho, então, de uma outra avenida daqui da capital. Vamos ver como está agora a movimentação na Avenida do CPA, bem pertinho ali do Ginásio Verdinho, movimento maior em apenas um sentido da pista. E a gente percebe que no outro sempre é mais lento. Eu vi uma moto ali passou por cima do canteiro, é isso mesmo? Motoqueiro, quando desrespeita o trânsito, meu Deus do céu, isso acontece a todo instante, né? Tem tantas câmeras, ainda são insuficientes para poder flagrar todas as atrocidades de muitos condutores, infelizmente. Agora nós temos aí um outro trecho da Avenida do CPA, muito tranquilo aí no momento. Existe, gente, um risco muito grande de desrespeitar as leis de trânsito, principalmente até quando não tem muito movimento, porque sempre tem alguém mais distraído, tem sempre um elemento de surpresa. Atenção, você que pega o trânsito neste horário, é preciso também ter bastante cautela, viu? Avenida Fernando Corrêa da Costa, quase sem movimento para o horário, são 6 horas e 2 minutinhos. Você pode seguir aí à vontade, porque o trânsito está lindo, lindo nesta sexta-feira. Viaduto Clóvis Roberto, não tem movimento nenhum aí, está parecendo uma cidade fantasma no horário. Cuiabá amanhecendo apenas, as pessoas se preparando aí para ir ao trabalho. A Prainha com a 15 de novembro, menos movimento ainda. Tá tudo muito bem nesta sexta-feira, hein, gente? Dá para começar já a planejar o final de semana com muita responsabilidade, hein? A pandemia ainda não acabou, hein? A Avenida das Torres, bem pertinho ali daquela rotatória famosa da Viola de Coxo. Tranquilo também, aí cresceu muito, né, o número de moradores desta região. Daqui a pouquinho o trânsito fica bem mais pesado aí, vem. É uma área muito populosa. Cada dia cresce a construção civil nessa região de Cuiabá, que aliás é até mais fresquinha, tem córrego, tem uma boa cobertura vegetal também, tem um clima ameno. E aí bem pertinho da rodoviária,
A gente está vendo um girozinho aí da câmera da CEMOB, mas mostrando aí agora quase sem movimento nenhum. Bom, vamos que vamos, gente, porque tem notícia beça, viu? Vamos começar falando de política. Teve tensão lá na Assembleia Legislativa. E ontem, senhores, nós falamos aqui sobre fake news, mas isso em relação ao deputado federal José Medeiros. E aí ontem o deputado Wilson Santos também criticou fake news, tá bom? E também usou um outro termo aí, trucagem. Vamos entender então direitinho de quem é que o deputado Wilson Santos está falando e o que está dizendo a respeito de um colega dele lá no parlamento. Roda aí. Porque eu cansei de ser ridicularizado por ele. Não é a primeira vez que ele faz isso comigo, com vários colegas. Eu espero que o Conselho de Ética possa proporcionar a ele amplo, total direito de resposta, que ele possa provar que ele está certo. Mas nós cansamos de ver nas redes sociais dele peças ridicularizando os colegas. Comigo não foi a primeira vez. A equipe dele faz trucagem, a equipe dele edita a nossa fala, coloca só um pedaço do que falamos, para que haja uma informação falseada e assim engrandeça ele e diminua os colegas. Então, o melhor caminho é o Conselho de Ética. Eu não quero ficar batendo boca com ele, não quero ficar discutindo com ele em plenário. O melhor caminho é o Conselho de Ética. Lá ele vai ter toda a oportunidade de se defender, de apresentar os vídeos. Eu encaminhei, inclusive, os vídeos que ele montou e os vídeos completos, originais, sem trucagem, sem edição. Eu espero que o Conselho possa analisar. Bom, gente, então o deputado Wilson Santos aí descendo o verbo em relação ao Ulisses. Só que tem um porém, viu? Ontem ventilou aí na imprensa, não sei se era a real intenção do deputado Wilson Santos ou não, mas havia aí a possibilidade do deputado pedir a cassação do deputado Ulisses Moraes. Mas depois mudou, foi apenas uma representação na comissão de ética para que o deputado Ulisses pudesse sofrer apenas algumas sanções, ou seja, um puxão de orelha aí da comissão de ética. Mas agora vamos ver então o que o deputado Ulisses Santos disse, até porque ele não tentou, apaziguar essa situação. Ulisses Moraes. Não, vamos ouvir de novo o Wilson Santos. Ah, tá. Eu falei o quê? Você falou Ulisses Santos. Obrigado. Não, gente, não é Ulisses Santos, não, é o Wilson Santos. Roda aí mais um trecho da narrativa do deputado. Eu cansei de ser objeto de chacota, eu cansei de inverdades, de vídeos editados e de trucagens. E resolvi agir. E fiz a representação no Conselho de Ética para que a casa possa analisar, que a casa possa ouvi-lo. Eu encaminhei todos os vídeos e eu espero que haja uma avaliação justa, mas, repito, proporcionalmente não é caso para cassação, na minha concepção. Mas ele precisa ser advertido e que sirva de uma lição pedagógica para que ele possa se corrigir, porque tem talento, é inteligente e pode ser útil ao Estado. Bom, aí, gente, tem um videozinho que você vai ver agora, você não vai acreditar. Roda aí para que você possa entender a contextualização. Queira ou não queira, tchutchuca do governador. Pois é. Aí, essa foi a tentativa do deputado Ulisses Moraes se defender, viu, gente? Acusando novamente o deputado Wilson Santos. E aí depois ele também falou novamente com a imprensa e mais uma vez repetiu esse termo aí. Roda aí pra gente ver. Queira ou não queira, tchutchuca do governador. Bom, gente, essa foi a defesa do deputado. E aí é o seguinte... Nós ontem falamos aqui e constantemente lembramos, sobre fake news. E o que chama a atenção, professor e Kleber, é o fato de que o deputado Ulisses, ele disse ontem, não, claro que eu posso e gosto de pegar os vídeos e eu coloco as narrativas dos parlamentares, só que ele acaba desmembrando. A queixa do deputado Wilson Santos não é que ele não disse algo, é que ele acusou o deputado de pegar trechos, cortar e colocar em outros contextos que muitas vezes não tem relação e acaba tirando, de fato, o valor real das narrativas dos deputados e por isso o Wilson Santos disse, olha, isso é fake news.
Eu particularmente, eu sou radicalmente contra esse tipo de comportamento, até porque decoro parlamentar subentende-se decência, né? E eu acho que o deputado exagera quando usa termos como esse, palavras como essas, né? Não vejo necessidade nenhuma. Você pode fazer um contraponto com muita responsabilidade, com muita diplomacia, né, dentro de um parlamento. Na medida que você xinga o colega de tchutchuco, né? Coisa fofa do governador, esse é o significado de tchutchuca, né? Você cria toda uma situação completamente desconfortável, né? E isso serve, eu acho que a postura parlamentar do homem público, né? Ele precisa ser admirado, ele precisa ser respeitado. Isso serve para presidente da República, isso serve para senadores, deputados, né? Para que realmente façam jus à sua legitimação, à sua representatividade. Porque na medida que você xinga o colega, você está xingando parte da população que legitimou quem votou no próprio Wilson Santos. E não pode ser dessa forma. Se você aplaude um comportamento como esse, daqui a pouco ele está xingando de outras coisas, né? Muito mais graves do que essa. Então eu acho que é menino sem limite. Sabe aquela criança sem limite? Que você não dá limite para ela e ela vai continuando, vai tentando, vai tentando, vai tentando. Aí tem o avô que aplaude, a avó que aplaude, uma tia que aplaude, um tio que aplaude e acha lindo. Que coisa linda! Ele continua. E tendo uma unidade parlamentar ainda muito pior, porque você não tem como barrar o cara. Se existe comissão de ética, ela precisa funcionar. Kleber Lima, né, o Wilson Santos estava muito bravo ontem. Ele disse o seguinte: olha, o deputado pegou uma narrativa que eu fiz em relação ao FEF, que o Wilson Santos estava se manifestando a respeito, né, do Fundo de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso, e aí ele disse o seguinte, aí ele distorceu tudo porque ele picotou, fez uma trucagem lá, fez uma malandragem, ele quis dizer, e acaba ofendendo a minha honra, e não é a primeira vez. O Wilson Santos disse o seguinte: olha, praticamente todos os deputados aqui são vítimas de Ulisses Moraes e chegou a hora dele aprender a ter uma postura parlamentar, respeitar os seus pares. Foi isso que o Wilson Santos disse. Tem uma música do Vinícius de Moraes chamada Samba da Bênção. Tem um verso que fala assim: fazer samba não é contar piada, quem faz samba assim não é de nada, um bom samba é uma forma de oração, por fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba não. Precisando ouvir essa música, o Ulisses, para entender que fazer política também não é contar piada. Ele chega à Assembleia Legislativa nesse momento histórico que o Brasil e o mundo vivem, das bolhas de internet, das câmaras de eco, chega como um fenômeno das redes sociais, assim como outros, e tenta se comportar na Assembleia Legislativa como se estivesse num fórum do Instagram, do WhatsApp. Então ele perde o limite da responsabilidade que um parlamentar deve ter. Não é a primeira vez que ele faz esse tipo de molecagem, né? Como bem disse o professor, não apenas contra deputados, contra os seus pares, mas também contra membros do governo, contra membros da imprensa. É possível que ele faça um para nos ofender depois do programa de hoje, e porque ele é um menino mimado sem limite, de fato, ele precisa aprender a ser deputado, e talvez a comissão de ética possa fazer isso, possa ensiná-lo. Se ele tiver alguma humildade, ele vai se dispor a aprender. Ao chamar o deputado de tchutchuca, ele confirma a acusação do deputado, que ele age com molecagem, com inconsequência. Ele só confirma, né? Ele desrespeita o ofício de ser deputado estadual. Ele poderia fazer uma crítica muito mais consistente, contundente, com seriedade, com respeito, do que partir para a molecagem que ele parte. Não é a primeira vez. A fake news, nós temos dito isso aqui o tempo todo, é um desafio hoje da legislação mundial brasileira. Tem um inquérito para investigar isso no Supremo Tribunal Federal no Brasil, que é a instância máxima do nosso judiciário. O presidente da República está sendo investigado por isso, um deputado federal está sendo investigado por isso, e a trucagem que ele faz é grosseira. O deputado Wilson estava defendendo que a cobrança de impostos sobre as grandes fortunas. Tem que cobrar sim, do Blairo Maggi, do Eraí Maggi, dos grandes produtores. Aí ele corta isso para dizer que o deputado estava exigindo para cobrar sim do povo os impostos. E aí veio uma enxurrada
de ofensas ao deputado na Câmara de Eco do Ulisses, ou seja, na milícia digital dele. E é milícia digital, eles partem para assassinar a reputação das pessoas, chamando o deputado Wilson de ladrão, de vagabundo, de safado, de tudo mais. Então, assim, a tchutchuca é o que ele fala, mas o que ele incentiva sai coisas muito piores. Muito piores. É um assassinato de reputação, Imagina. o que acontece com todas as pessoas. E que podem levar a agressão física, que podem levar a assassinato real, porque isso não é... É porque você instiga, né? Já aconteceu no mundo e no Brasil. Já trouxe aqui exemplos dos malefícios Imagina. que a fake news pode causar. E um último detalhe aqui, que eu imagino que o Wilson Santos deve ficar ainda particularmente triste com o Ulisses, porque o pai do Ulisses é um advogado chamado Naime, que foi assessor do Wilson Santos, inclusive como deputado durante muitos anos. Olha só. Então, assim, ele está mordendo a mão que o alimentou, o que é mais grave, né? Demonstra não ter nenhuma gratidão e nem respeito por uma pessoa que já deu emprego ao seu pai durante muitos anos. Então, assim, tem que aprender um pouco mais sobre decência, sobre ética e sobre respeito, deputado Ulisses, com certeza. E você disse uma palavra importante, humildade, mas não foi humildade que o deputado Ulisses Moraes expressou, viu? Vamos ouvir então também o que o deputado disse também para se defender, além, né, de chamar o deputado Wilson Santos de tchutchuca do governador. Roda aí. Primeiramente, eu não fui intimado nem citado de nenhuma notificação nesse sentido ainda, né? Eu acredito que o Wilson Santos faça isso mais uma vez no desespero de querer aparecer e, inclusive, pelo que foi me noticiado pela imprensa, ele cita um trecho de fake news de uma fala dele mesmo em plenário, ou seja, o Wilson Santos acho que fala tanto que ele se esquece do que ele fala em plenário. Outro trecho que pude ver também pela imprensa trata da questão das vacinas, onde a própria Secretaria de Saúde do Estado admitiu o erro. A verdade é só uma. O Wilson Santos, nessa Casa Legislativa, se comporta como uma verdadeira tchutchuca do governador. E faz isso no desespero. Ele foi buscar essa resposta lá no bonde do Tigrão, né? Tchutchuca. Alguém soprou para ele no WhatsApp. Fala dele. isso, Nós temos o pedido aqui, eu não aí. sei se a nossa técnica consegue jogar na tela para os nossos telespectadores. Tem um pedido do Wilson Santos. Olha lá. E o pedido não fala em cassação. Tá lá, eu Sim. não sei se eu consigo ler daqui. Eu não consigo. Mas eu consigo, na minha idade, Boa sorte. Eu acho que eu consigo ler aqui do celular, né? O que está escrito ali. Deixa eu ver aqui, da técnica, lá fala, está aqui, consigo, o pedido, na letra A, nos moldes do artigo 48 e 49, ambos do Código de Ética, seja a presente representação recebida e encaminhada à Comissão de Ética da Assembleia, com a devida instalação do processo disciplinar para apurar a prática de conduta atentatória contra o decoro parlamentar do deputado estadual Ulisses Moraes. B. Nomeação de subcomissão para conduzir o processo nos termos do artigo tal. C. Designação de relator. D. Notificação do representado em seu gabinete localizado na Assembleia. C. Requer ao final que a presente representação seja admitida e que o representado seja sancionado com uma das sanções previstas no artigo 39. Pronto, ele não fala em nenhum momento assim, que requer a cassação por quebra de decoro. Tem várias punições possíveis, de advertência, até a cassação no final, né? Mas aí ele deixa a cargo da própria comissão julgar qual é a punição, qual é o castigo que o deputado merece, se é que a comissão vai entender que o deputado merece castigo. O deputado precisa aprender a ter tolerância em relação, né? Tolerância em relação ao outro. Veja bem, e um bom exemplo de tolerância em relação ao outro, apesar de realmente fazer oposição o tempo todo, o Lúdio Cabral. Você já viu o Lúdio Cabral destemperado alguma vez? O Lúdio, ele se apoia e se alicerça em bons argumentos e entra para o debate com a maior diplomacia possível. É assim que tem que ter o comportamento. E não ficar com essa histeria toda e com esse comportamento sem limites, né? Exatamente, gente. Olha só, só para a gente finalizar esse assunto aqui, uma declaração também do deputado Ulisses chamou a atenção. Ele foi questionado em relação ao fato dele realmente reeditar, né, editar e reeditar os materiais dos parlamentares. Aí ele disse o seguinte, mas a imprensa não faz isso? Mas existe uma diferença gigante. Ser imprensa não é apenas você levar uma comunicação, é tratar aquilo com respeito.
respeito, a imprensa não faz edições, não, para colocar fora de contextualização. Então é muito diferente. Só queria aqui lembrar o deputado Ulisses, a forma como a imprensa trabalha. Ele não pode simplesmente comparar o trabalho dele, tendencioso muitas vezes, e de edições, se comparando aí a um jornalista, viu, Kleber Lima? Situação delicada. Eu acho que ele foi muito infeliz nessa colocação, como se um jornalista tivesse apenas o papel de estar gravando algo, editar da forma como bem entender, para poder desmoralizar alguém ou falar de alguma situação de uma forma muito leviana. Esse não é o papel da imprensa. É outra molecagem dele, né? Outra molecagem. Então, assim, ele está precisando amadurecer, crescer e aprender a ter respeito pelas instituições. Ele não tem. Sair um pouco, vamos assim, tem que fazer igual eu faço com meu filho de 6 anos. Tem que tomar o celular dele um pouco. Toma o celular dele. Esse no meio, isso aí. A punição, vou sugerir à Comissão de Ética da Assembleia Legislativa. Toma o celular do deputado Ulisses por 6 meses, você vai ver que ele vai melhorar. Ou tá vai louco. para uma faculdade de comunicação, né? Ele Não, pode fazer não vai comunicação resolver, também. se deixar ele com o celular na mão, ele não vai estudar, ele vai ficar o dia inteiro O celular que é o tweetando, problema. WhatsAppando. Né? Toma o celular dele que você vai ver que vai melhorar Pois a é. relação dele com os colegas. Gente, agora vamos fazer um destaque aqui na manchete do Jornal Gazeta. Hoje é o dia do professor fazer o destaque. Vou pedir Vamos aqui lá. para o nosso Wilson Coité Tá pensando fechar aqui, o aqui Ulisses sem na celular, manchete. ele que é um nativo digital, Pois ele morre é, no final né? de semana. Punição Começa a tremer, Ó, passar mas mal. eu acho até que o deputado Wilson Santos Abstinência. ficou com uma certa dó. Falou assim, não vou querer a cassação não, vou pedir só um puxão de Abstinência. orelha para ele lá na comissão de ética, né? Eu acho que o Wilson Santos falou, vamos ver se ele aprende, né? Vou dar uma lição para ele. Ele devia chamar o Wilson de tio. Ô tio. Áudio captou o desespero. Em ligação para a polícia, Viviane denuncia que Pivetta a espancou. O vice-governador Otaviano Pivetta teria atraído sua mulher Viviane Cavamoto para rezar dentro do quarto, como pretexto para iniciar as agressões físicas contra ela, que incluíram um estrangulamento com lençol no dia 7 de julho em Itapema, Santa Catarina. A informação consta no áudio divulgado pelo site do jornal O Globo e reproduzido pelo site Gazeta Digital, da ligação que Viviane fez para a Polícia Militar na noite que sofreu violência doméstica. Chorando, Viviane relata que foi espancada por Pivetta e que só conseguiu escapar após ter se trancado no banheiro. Está aí a manchete do jornal A Gazeta de hoje. Situação complicada, delicada, a cada dia a imprensa nacional também acaba dando muito enfoque para esse caso, as investigações ainda estão em curso. A novidade dessa vez, Kleber Lima, é o fato de que Viviane gravou um áudio aí, tem um áudio que até então era desconhecido da opinião pública. A gente vai ouvir agora esse áudio da ex-esposa de Pivetta. Coloca aí para a gente entender melhor todo esse cenário, esse novo contexto que se desenha. Oi, eu quero fazer um pedido de ocorrência. Pode falar. Violência doméstica, aqui na 225. O que aconteceu? O meu marido me espancou. 225. Ele está em casa ainda? Estou aqui do lado de fora. E ele está na casa ainda? Eu não vi, eu saí escondida. Eu estava presa no banheiro até agora. Então chegou a ver se ele saiu da casa? Não, ele tentou quebrar meu telefone para mim não fazer ligação. Tá, e a senhora está na frente de qual número? Eu estou aqui na frente do prédio, no Continental, na 225. E qual que é o número do prédio? 10. Como é que é o nome da senhora? Viviane Pivetta. Ele estava embriagado? Sabe se ele é usuário de droga? Não. E por que ele bateu na senhora? A gente teve uma discussão durante o dia, normal, e agora à noite ele me falou, vamos orar. E eu fui com ele na sala e lá eu tava com a coberta, ele começou a me estrangular com a coberta e bater com a minha cabeça no sofá e começou a me chutar. E eu pra me defender, ele pegou meu telefone, você vai ligar pra polícia, vai ligar pra polícia. Ele pegou meu celular e começava a bater no chão, aí eu segurei no testículo dele até ele me soltar. Só a hora que eu comecei a apertar que ele me soltou. Só aguardar, tá, senhora? Vai demorar? Não sei o que dizer, senhora.
Isso aí depende da disponibilidade das viaturas, mas é só aguardar aí na frente. Tá. Bom, esse áudio aí é um novo elemento diante deste caso que ganhou grande repercussão. E agora cabe ainda as investigações serem concluídas, né, Kleber Lima? Que situação, né? Como diria o William Gomes, são coisas que acontecem, mas que não deveriam acontecer. Na verdade, não é um novo elemento, é um elemento que tornou-se conhecido agora. Público, é a ligação isso. que ela fez à polícia no dia dos fatos e isso veio a público agora. Eu acho até isso interessante num inquérito que está correndo em segredo de justiça, né? Então, Isso. são arremedos, né, de segredo, porque na verdade está tudo exposto. Eu vou dizer o que eu já disse aqui antes, assim, eu ainda aguardo um pronunciamento oficial do Ministério Público que está de posse, Luciana, de todos os elementos que nem todos, a imprensa vai descobrindo a conta-gotas, né? A opinião pública. Hoje sai uma informação, amanhã sai outra, não necessariamente conexas, né? Às vezes desconexas. Então eu estou aguardando o pronunciamento do Ministério Público de Santa Catarina, que tem todas essas provas e elementos na mão, que tem técnica, que tem critério para avaliar e se pronunciar. O Ministério Público tem a possibilidade de arquivar o caso, de denunciar o Otaviano Pivetta, de denunciar por lesão corporal ou por Maria da Penha, e também tem a oportunidade de denunciar a ambos, ao Otaviano e à Viviane, porque supostamente as agressões teriam sido mútuas, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter agora alguma ponderação, sem defender e nem condenar ninguém previamente. A gente sabe que houve um episódio que gerou agressão mútua, que gerou um desconforto terrível para os dois, né? E eu, sinceramente, espero que o Ministério Público de lá apresente o seu pronunciamento, né, para a gente poder começar a formar juízo. Eu acho que formar opinião antes de ter informação correta isso gera uma situação assim de desinformação no final, né? Opinião deve sempre preceder, suceder a fatos, a informações de qualidade. Houve sempre no início, né, professor, um questionamento do fato de que por que Pivetta já não foi enquadrado na Lei Maria da Penha. E aí eu conversei com alguns delegados que acompanham, não esse caso, tá, mas que trabalham diariamente com essa questão, com essa temática da violência. E aí a ponderação é de que não houve, a princípio, um erro lá em Santa Catarina. A questão é que tem muitos agressores de mulheres que não são presos, não ficam presos, pagam fiança. Por quê? Naquele momento, existe um entendimento seguinte: aquele agressor, ele tem um risco de matar a sua companheira ou não. Então, naquele momento, é que muitas vezes tem a decisão de realmente ter uma medida protetiva para a mulher e muitas vezes, né, não arbitrar, no caso, a fiança. Como teria sido o primeiro registro da esposa de Pivetta, então o delegado entendeu que pagar fiança e não teria nenhum tipo de afronta à legislação. Então é pertinente, né? Todo homem que agride a mulher, que naquele momento já vai ser enquadrado na Lei Maria da Penha. Olha, Luciana, eu vou seguir no mesmo raciocínio do Kleber Lima, porque eu acho que está depositado na justiça, agora, nesse momento, né, qualquer fato novo, qualquer indício que realmente possa apontar uma nova interpretação do fato, né? Nós podemos incorrer aqui em erros graves, até mesmo em injustiça, né, com qualquer comentário, a imprensa em si, porque ela não tem matéria-prima, não tem subsídio para poder realmente construir algo que possa ser verdadeiro. Então, eu me recolho a minha posição, né, de apenas comentar aquilo que já foi divulgado dentro daquilo que acredito que seja verdade. Então, por este motivo, eu deposito novamente, reforçando a justiça, que nos traga exatamente aquilo que está em sigilo, para que a gente possa tecer algum tipo de comentário. Exatamente. Agora a gente vai aguardar então as investigações, mas uma coisa é fato, né? A mulher sabe, ela foi agredida, passou por essa situação lamentável. Ninguém está dizendo aqui que as agressões não ocorreram, não é nada disso. Elas aconteceram, a gente aqui repudia qualquer tipo de violência e qualquer tipo de agressão
contra as mulheres. O Brasil, infelizmente, tem um número de vítimas aí gigantesco que cresce a cada dia e muitas vezes se questiona, será que essa lei Maria da Penha, de fato, ela é eficaz? Ela que acabou agora de ser celebrada, tem 15 anos de existência e muitas mulheres, infelizmente, ainda dizem: a lei precisa ser aperfeiçoada, nós continuamos morrendo nas mãos de muitos agressores. Então vamos acompanhar o desfecho desse caso que tomou uma proporção gigantesca e ainda tem um peso aí de desenhar as eleições de 2022. Bom, mas agora chegou o momento de eu ler a sua mensagem, a sua opinião, aquele bate-papo bem gostoso que você gosta, né? Vamos aqui à primeira do dia. Bom dia, jovens. Essa sugestão do Kleber ao Conselho de Ética foi fantástica. É o Marquesan, falando aqui sobre o caso do Wilson Santos e Ulisses Moraes. Tirar o celular. Bom dia, bancada. Esse deputado é da onda bolsonarista, só fake news. Deputado Wilson Santos está com razão. É o Adolfo, lá do CPA. Kleber, me responda sinceramente, esses modelos de eleição não é para favorecer quem tem dinheiro? Porque não pode ser simplesmente quem foi mais votado, leva e sem coligações. Está questionando aqui em relação, Kleber, ontem, né? a reforma, a reforma eleitoral, que ainda tem a segunda votação, né? Bom, gente, vamos então agora, nós temos já ao vivo o nosso repórter Oliveira Júnior, será que já temos contato com ele para trazer aqui para a gente dados sobre a Covid-19, o balanço aí das últimas 24 horas. Olá, bom dia, Oliveira, uma ótima sexta-feira para você, para a sua equipe. Antes de falar sobre a Covid, diz para mim, tá ventando aí, tá geladinho o dia ou não? Bom dia, Luciana, bom dia, Haroldo, Kleber Lima, você que acompanha o programa Notícia de Frente em todo o estado. A temperatura a mesma de ontem cedo, 16 graus, só que sem aquele vento gelado, né? Mas ainda tá friozinho sim. Bem, segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, na tarde de ontem, Mato Grosso notificou 23 mortes e 1.232 novos contágios pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Mato Grosso registrou até agora 503.204 contágios e 13.110 mortes. Do total de casos, 479.803 ocorrências. As pessoas infectadas se recuperaram da doença. Outras 8.972 seguem em isolamento domiciliar por conta da Covid. Paralelamente, 382 estão internadas em UTIs, enquanto 256 estão em enfermarias. As 10 cidades com mais casos são Cuiabá, capital, 102.471, Rondonópolis, 35.829 e Várzea Grande, 33.695. O quadro que você vê na tela agora, com 503.204 confirmados, 479.803 recuperados, 1.333 internados, 8.872 em monitoramento e 13.110 óbitos, 472 pacientes em enfermaria, 256 em leito público, 531 em UTI, 382 pacientes em leitos públicos. Em monitoramento, 8.872, 13.110 óbitos. São 675 leitos clínicos disponíveis, uma taxa de ocupação de 28% e 183 leitos de UTI disponíveis no SUS, com a taxa de ocupação de 67,61%. Esses os últimos dados no quadro divulgado no final da tarde de ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. Voltamos com vocês, uma boa sexta e um bom final de semana. Opa, Oliveira, obrigada, viu? Um ótimo final de semana também para vocês. Bom descanso aí. Olha só, gente, são agora 6 horas e 33 minutos. Oliveira trazendo dados para a gente sobre a Covid. Fiquei até feliz, viu, que teve uma redução aí em relação à ocupação de leitos de UTIs, mas é uma tímida queda. Eu quero que despenque, viu? Com certeza a vacinação vai ajudar muito nesse processo, mas você precisa ainda fazer a sua parte. Não esquecer que, infelizmente, tem algumas variantes aí que acabam possibilitando a disseminação da Covid. Sexta-feira chegando, final de semana, não vai aglomerar demais, não esquece da máscara de jeito nenhum. A pandemia vai acabar, gente, vai acabar. Eu acredito que possa estar em contagem regressiva, mas enquanto isso não acontece, todo mundo tem que fazer a sua parte.
Sem dúvida. Certinho? Certíssimo. Bom, gente, eu vou chamar então o intervalo e voltamos daqui a pouquinho porque tem entrevista especial. Estamos recebendo aqui no estúdio o deputado Carlos Avalone, então continue conosco.